na véspera, né, de Ano Novo. No dia 25 de dezembro, que cai num domingo, nós teremos o retorno das atividades da obra social Antônio de Aquino, às 8 da manhã. No dia 14, também às 17 horas, nós vamos... Agradecemos pela oportunidade de poder usar a palavra na tribuna para falar de Jesus. Tarefa gratificante, mas ao mesmo tempo extremamente delicada, pois cada vez que falamos do Cristo, somos convocados a praticar aquilo que Ele nos ensinou. E essa tem sido a grande dificuldade de todos nós seres encarnados nesse planeta, apesar de já o conhecermos, de já sabermos dos seus ensinos há mais de 2000 anos. Quem de nós já consegue seguir o Cristo de forma integral, do jeito que Ele nos ensinou? Amando incondicionalmente, sendo extremamente benevolente, paciente, tolerante, amoroso com os nossos irmãos. Eu sei que eu ainda não consigo, mas por isso disse da responsabilidade de falar sobre o Cristo, de falar sobre os seus ensinamentos. Mas, de minha parte, tenho certeza de uma coisa: eu já quero. Entretanto, nós hoje vamos falar um pouco das dificuldades que encontramos e por que elas existem para que a gente siga o Cristo. Para que ajude-nos a pensar, a refletir, a buscar dentro de nós os elementos que ainda obstaculizam a nossa marcha junto com o Cristo. Dessa forma, vamos começar justamente na parte onde o Espírito Indaiá nos diz que Jesus nos deu a fórmula, que é: para seguir com Ele, basta que cada um tome a sua cruz, negue a si mesmo e prossiga. O que significa isso? Tomar a própria cruz, negar-se e prosseguir. Vamos então pensar assim: ao longo dos milênios, desde que Cristo veio, nós, todos, seres encarnados e desencarnados, passamos por diversas experiências neste mundo e em outras épocas, também neste mundo ou talvez em outros mundos, aonde temos a liberdade de desenvolvermos a nossa vida do jeito que escolhemos. Deus nos deu esta condição. Deus nos permite ter escolhas. Nascemos numa família determinada, somos educados por esta família, e neste processo de educação familiar, que, idealmente, esperamos ser amados, esperamos que os pais amem integralmente, ou melhor, incondicionalmente os seus filhos, e dessa forma desenvolvam crianças felizes e saudáveis. Sabemos que este é o ideal, mas sabemos de tantas dores e dificuldades que passam em muitas famílias. Famílias, o mito do amor materno, de dizer assim: eu amo meu filho porque é meu, para algumas mulheres é real. Elas conseguem, de fato, porque tiveram isso na educação ou porque trouxeram como bagagem a vontade de ser mãe. Para outras, será construído na relação. E essa que construirá na relação, talvez encontre algumas dificuldades. A psicologia nos ensina, já vem nos ensinando, mais ou menos no mesmo tempo que a doutrina espírita apareceu, e as coisas não acontecem à toa, a gente vai ver por quê, que a importância dos cuidados paternos com os seus rebentos,
tanto da mãe quanto do pai. A importância da amamentação, não só para a sobrevivência física, mas para a sobrevivência emocional. A importância de respeitar as fases da criança. Por que tudo isso? O que tudo isso tem a ver com seguir o Cristo? Tem a ver que, ao educarmos os nossos filhos, ao amá-los, ou ao ficarmos irritados quando ele chora, estaremos criando marcas no sentimento, na emoção daquele bebê que está aos nossos cuidados. E essas marcas, que um dia se unirão às marcas que aquele espírito que por hora esteve como bebê nos nossos braços, quando as duas marcas se unirem, elas determinarão parte do comportamento daquele ser ao longo da vida adulta até a hora do seu desencarne, e ficará como uma marca. E são essas marcas que podem ser as marcas do amor, as marcas da compaixão, as marcas da benevolência, mas podem ser as marcas do abandono, as marcas da rejeição, as marcas da indiferença. Elas farão os adultos que continuam povoando e habitando a terra. E aí, cada um desses seres, um dia, terá que se deparar com essas marcas. Como que nós nos depararemos com as nossas marcas? Através do autoconhecimento. Através do processo de saber quem nós somos. Estamos falando de forma bem simples para entendermos, primeiro, a importância da família, já que estamos no mês que, como Fernando disse, não deveria ser só esse mês, mas que este é o mês eleito para falar de Jesus. E qual foi a forma que Jesus veio ao mundo? Não foi através de uma família? Não foi através de um pai e de uma mãe que o amaram e que cuidaram dele? Claro, ele era um ser especial. Aqueles que foram eleitos para cuidarem dele tinham o compromisso, mas não estavam no mesmo grau evolutivo dele. Ele tinha uma missão muito importante e já trazia em si todo o conhecimento. Não é o que acontece conosco. Nós temos missões importantes, mas ainda não temos todo o conhecimento. E é na relação familiar que iremos construir a possibilidade de conhecimento e de autoconhecimento. E aí, um dia, nós iremos reproduzir aquilo que a nossa família nos ensinou, através das novas relações que iremos estabelecer. E isso pode se dar tanto com as marcas da encarnação atual, quanto com as marcas das encarnações pregressas. Já paramos para pensar que há comportamentos em que repetimos, mesmo que eles não sejam comportamentos agradáveis ou que sejam comportamentos de sucesso, mas mesmo assim a gente repete este comportamento. Já paramos para pensar por que repetimos esses comportamentos? Vou trazer um exemplo. Pode ser um jovem ou uma jovem que, por exemplo, tem um sonho de se casar, de realizar um matrimônio para construir uma família. Contudo, todas as vezes que ela chega próximo àquele momento, alguma coisa acontece. E aí vai depender das marcas que ficaram nela, aliada com as marcas que vêm de outras épocas. Alguma coisa acontece que ela não consegue dar prosseguimento ao seu sonho. Acontece uma, acontece duas, acontece três. E aí o sonho do casamento é desfeito. Isso causa dor, causa sofrimento. A pessoa não sabe bem por que aquilo acontece. Mas se ela for investigar aquela repetição, aquele ato, pode ser até que o noivo ou a noiva termine com o outro. E a pessoa diga, mas o que eu tenho a ver com isso? Não tenho sorte, ou tenho dedo podre, já ouviram essa expressão? Não consigo escolher alguém adequado para a minha companhia.
Mas paremos e pensemos. Tudo que nos acontece é nosso, de alguma forma. Tem a ver conosco. Então, voltando à nossa história. Acabou, mais uma vez, pela terceira, pela quarta vez, aquele romance é desfeito e aquele jovem ou aquela jovem fica profundamente abatido, profundamente sofrido. Mas ali existe uma marca. Ali existe alguma marca de abandono, de rejeição, de não acreditar que possa ser amado, de não acreditar que possa amar. Cada um tem a sua história em particular, e esse enredo, ele dá margem a uma série de interpretações. Mas o que isso quer nos dizer? O que isto tem a ver com carregar a sua própria cruz e negar a si mesmo para poder seguir ao Cristo? Precisamos... A pessoa, dentro desse enredo que trouxemos, que sofre dessa dor, dessa dificuldade, precisa primeiro se conhecer. Carregar a sua cruz significa assumir que aquilo que me acontece tem a ver comigo. De alguma forma, é minha responsabilidade. Aquilo que me acontece e que se repete na minha vida, mesmo que pareça que é o outro que promove em mim. Pareça. Primeiro passo. Então, carregar a própria cruz é assumirmos as responsabilidades do que vivemos. Negar a si mesmo. Será que Jesus quer que a gente se anule? É isso? Ou talvez Ele queira que a gente perca a nossa personalidade. Será que é isso? Com certeza não. Negar a si mesmo é um convite para que a gente abra mão das nossas paixões, daquilo que nos mantém afastado da lei. Porque o a si mesmo, a gente pode pensar assim. E isso é um conhecimento que veio com o advento da psicologia. Nós somos seres sociais. Para vivermos socialmente... Aquele bebezinho, lembra da história que foi criado, que foram sendo criados marcas pela mãe, pelo pai, pela família, pela escola, pela sociedade? Ele vai constituindo uma coisa que se chama ego. Aposto que todo mundo já ouviu este nome aqui, mesmo que não saiba exatamente o que é, mas já ouviu. Esse ego é o que nos permite nos relacionarmos uns com os outros, ao mesmo tempo que faz um filtro das nossas emoções, dos nossos sentimentos mais íntimos e nos permite ter uma instância social. Contudo, este ego, ele muitas vezes atende ao que está aqui, ó. Como seguir o Cristo em meio a tantas dificuldades, a tempestades e em meio às ilusões? O ego favorece a ilusão. E isso Buda já disse há 5.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo, que deveríamos abrir mão do nosso ego. Por quê? Há homens que se iludem com as vestes, com os prazeres, com as desculpas, com as solicitações mundanas, com os apelos da própria consciência que ainda ignoram o bem. É esse convite que Jesus nos faz para que a gente abra mão, ou melhor, para que a gente nos abandone. Mas é esse abandono das paixões, dos sentimentos, do ego, daquilo que não constrói a solidariedade, que não desenvolve a compaixão, que não traz para o sentimento a ideia da humanidade, e da humanidade no sentido maior, espiritualmente falando, da fraternidade entre os seres. É esse o convite de Jesus. Porque senão, como seria abrirmos mão de nós mesmos? O que seria abrir mão de nós mesmos? Mas, por isso que é difícil seguir o Cristo. Porque ele deu a fórmula é simples. Pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Mas se fosse tão simples, viveríamos ainda num planeta de provas e expiações há 2.000 anos? Se fosse fácil colocar em prática, será que nós ainda estaríamos aqui? Muitos de nós ainda
com dificuldade de assumir responsabilidades perante a própria vida, com dificuldade de abrir mão dos prazeres cotidianos, que às vezes a gente pensa assim, mas como? Não estou pronto para abrir mão deste prazer. E não estamos ainda. E vamos prorrogando, e vamos procrastinando abrir mão destes pequenos prazeres. E nesse processo vamos adiando seguir o Cristo. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu já quero seguir o Cristo. Eu já quero ser um ser humano melhor, eu já quero me doar mais para os meus irmãos, eu vou lá na obra social dar algumas horas da minha semana, eu vou lá na casa espírita, vou estudar e vou doar algumas horas da minha semana, eu vou lá no instituto, ou vou fazer alguma atividade. Ótimo, esse é o começo, mas é o começo. Porque o processo, ele é íntimo. O processo, eu posso passar um dia inteiro me doando. Em qualquer instituição, ou religiosa ou não religiosa, me doando para o meu próximo. Mas se o meu sentimento ainda não tiver na condição de eu assumir a responsabilidade da minha vida, se o meu sentimento ainda me diz que eu posso usufruir das paixões mais profundas que animam o meu ser, sem nenhum sentimento de consciência de que este não é mais o caminho, eu ainda estarei distante de seguir o Cristo. E essa é a parte mais difícil. Porque alguns de nós já falam assim, tá bom, é para fazer assim? Então eu vou lá. Vou dar uma horinha da minha semana, não custa nada, né? Vou até lá, ajudo alguém, levo um pãozinho, levo um cafezinho, sirvo alguma coisa. Mas o processo, ele é interior. E essa é a nossa maior dificuldade. Não tem aplausos para esse processo. Ninguém vai testemunhar. Porque quando eu estou aqui, quando eu estou numa instituição qualquer, alguém está me vendo. Nem que sejam os meus companheiros de trabalho. E eu vou repetir, tem o seu valor. Senão eu não estaria aqui, senão eu não trabalharia em outras instituições fazendo a mesma coisa. Contudo, este é o primeiro passo. Os outros passos, eles são feitos no silêncio da nossa alma. Não são feitos com plateia, não são feitos para os outros verem. E essa é a parte mais dolorosa. Não porque estamos sozinhos, mas sim porque estamos com a nossa consciência. E é ela quem nos diz se estamos caminhando ou se não estamos caminhando. E aí eu vou saber se eu estou ou não seguindo o Cristo. Se eu tiver em dúvidas, não é que eu não esteja. Muitas vezes a gente não é capaz de reconhecer os avanços que já fizemos. Muitas vezes ficamos cegos, pois aprendemos a olhar só os aplausos do mundo externo e perdemos a capacidade de avaliar os nossos próprios passos, o nosso próprio crescimento. Se ainda estamos em dúvidas, é sinal de que precisamos mergulhar mais nesse conhecimento. E isso é um ensinamento que está na doutrina espírita, que Sócrates, antes de Cristo, já havia pronunciado o tal do conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho trouxe esta informação na questão 919 do Livro dos Espíritos. Por que tantos iriam nos convidar a nos conhecermos se não tivessem o seu valor? Se não fosse necessário que nos conhecêssemos para podermos transformar e evoluir? E como é que Santo Agostinho, isso eu sei que a maioria já sabe aqui, né? Mas pode ser que tenha alguém que esteja novo na casa, eu vou contar só para estes. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos fala qual a melhor maneira de nós nos conhecermos. E aí ele nos convida que durante o momento do sono, nós reflitamos ao longo do nosso dia, repassemos em revista o nosso comportamento para com as pessoas, se agimos ou não de acordo com os ensinamentos de Deus e, caso tenhamos dúvida, que nos coloquemos no lugar do outro. Se aquilo que eu fiz para o outro, de alguma forma, eu achar que se alguém fizesse para mim, está legal, então eu fiz certo.
Se eu criticar o comportamento, se fosse do outro, então eu agi de forma equivocada. Para que não sejamos benevolentes conosco. Para que não passemos a mão na nossa cabeça para continuarmos presos às paixões e ainda nos dando desculpas de por que estamos presos às paixões. Esse é o convite que Santo Agostinho nos faz para que a gente se conheça. E para que adianta a gente se conhecer? Vamos continuar aqui na página. Logo depois da fórmula, o Espírito Indaiá nos fala assim: meus irmãos, tomar a sua cruz significa ter em conta suas próprias necessidades. Se eu não me conhecer, como é que eu vou saber quais são as minhas necessidades? Não são os meus desejos, as minhas paixões e a minha cobiça. São as minhas necessidades. É isso que ele está nos convidando a refletir. Existem aquelas necessidades que são necessidades básicas, que são necessidades de todo ser humano, que socialmente nós conhecemos, e cada um de nós, um tem mais necessidade de ser amado, outro tem mais necessidade de doar amor, outro tem necessidade de desenvolver a compaixão, outro tem necessidade de desenvolver a paciência. Mas para isso eu preciso me conhecer. Senão, como é que eu vou saber quais são as minhas necessidades? As minhas necessidades de ordem moral, porque as materiais, elas são iguais para todo mundo. A gente precisa ter uma casa, um teto, apesar de que o Cristo não teve, mas nós precisamos ainda. Nós precisamos ter alimento para saciar o nosso corpo, pois não aprendemos a nos alimentar da luz solar, ainda. Dizem alguns que conseguem. Acho que quem está aqui ainda não aprendeu digamos assim, esse exercício fenomênico. O nosso corpo ainda precisa do alimento material. Entretanto, as necessidades de ordem moral, elas também são parecidas. Só que como cada um de nós está num momento do processo evolutivo, uns precisam um pouco mais de uma coisa, outros um pouco mais de outra. Mas, basicamente, todos nós precisamos aprender a amar. Isso é fato. E aí, Indaiá continua conosco. Seguir o Cristo significa não estacionar por causa dos problemas que carregamos em nossas almas. Então, o que quer dizer isso? Estou passando por um problema no meu trabalho. Agora eu não ajudo mais ninguém. Agora eu não posso fazer mais absolutamente nada, porque eu preciso resolver primeiro esse problema. Eu estou ou eu não estou com o Cristo? Se eu estou com o Cristo, eu vou fazer o que eu me propus a fazer com Ele na minha vida, apesar dos meus problemas. Existem algumas histórias, e algumas que é bem interessante, que é de um senhor que era um médico, que ele foi chamado às pressas para socorrer um jovem que havia se acidentado. E ele se atrasa um pouco, mas ele chega em tempo de socorrer aquele jovem. Contudo, o processo tem algumas dificuldades e demora, se alonga muito. E, ao final, o jovem não resiste e desencarna. E o pai daquele jovem sai esbravejando em cima daquele médico porque creu que se ele houvesse chegado 5, 4, 10 minutos antes, a vida daquele jovem teria sido salva. E ele esbraveja, 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 o médico escuta e vai embora, nada diz. E aí, ele fica lá, no hospital, gritando, criando dificuldades e confusões, até que acho que um enfermeiro, alguém que passava por ali, chega para ele e diz que ele havia se atrasado porque ele havia saído do velório do filho dele para socorrer o filho do outro. E aí aquele pai fica em estado de choque, porque ele cria que o outro havia sido negligente no exercício profissional. Entretanto, não era isso que tinha acontecido.
Ele simplesmente estava num momento difícil e doloroso da vida dele, mas mesmo assim, ele não deixou de cumprir o exercício profissional. E é esse o convite que o Cristo nos faz. Apesar das dores que estejam tocando a nossa alma, se eu tenho o compromisso de servir a Ele, e se eu atrelei esse meu compromisso numa tarefa na casa espírita, aí sim, eu devo a Ele, não é a mais ninguém. Não são os meus companheiros, não é a plateia quem vai me assistir, não é aquele a quem eu vou servir exclusivamente, não é ao responsável pela instituição, mas é somente a Ele que eu devo esse compromisso. Responsabilidade com o que me acontece, para que eu tenha a segurança de saber que o compromisso se faz, e aí eu abro mão das minhas paixões. No caso do exemplo citado, não era uma paixão, mas era uma dor. Muitos de nós, em sã consciência, diria assim, ele tinha razão para não ter ido socorrer o outro, afinal de contas, ele estava velando o filho dele. Existem outras histórias. Divaldo Pereira Franco, um relato que isso quem quiser encontra na internet de forma fácil. Uma feita estava muito doente, com febre de quase 40 graus, mas ele tinha um compromisso. O compromisso dele é divulgar a doutrina. Muitas vezes a gente acha bonito, né? Lá na tribuna, sendo agraciado por milhões de pessoas. Será que é tão fácil assim? Não ter pouso? Ter que, apesar do corpo físico, muitas vezes, estar maltratado, machucado, doloroso, querendo cama, e mesmo assim a gente ter que cumprir um compromisso? E aí a história de Divaldo é que ele saiu de uma determinada cidade, fazendo uma palestra que ele havia combinado, e ele só que nesse lugar ele estava na casa de amigos, e ele tinha que fazer uma palestra numa outra cidade no dia seguinte de manhã. Ele iria viajar a noite inteira para no dia, só que ele estava doente. E os amigos falaram, fica aí, diz que não vai, você está doente. E a resposta dele, o meu compromisso é levar a palavra. Eu preciso ir. Eu preciso. O compromisso dele não era só com quem ele havia acordado, era com todos os que ouviriam, mas principalmente com a consciência dele. Que ele sabia que mesmo com o corpo maltratado, ele tinha que cumprir o compromisso que ele tinha com ele, já que essa é a missão dele. Isso é assumir a responsabilidade, é entender, conhecer as suas próprias necessidades e fazer apesar de. Esse é o amadurecimento que somos convidados permanentemente a junto com o Cristo, porque não é fácil. Não é fácil em absoluto, mas Cristo nos dá esta condição. Se a gente quer seguir esse caminho, utilizemos da prece. Ela é um excelente meio para nos ajudar a nos fortalecermos. Muitas vezes vamos fraquejar, porque faz parte da nossa natureza humana. Aqueles que andavam com o Cristo fraquejaram. Lembram de Pedro, quando o negou? E o amava. Amava, mas fraquejou. Mas depois aprendeu. Depois passou a seguir o Cristo verdadeiramente. Mas vamos continuar aqui com Indaiá. Quantas criaturas almejam, anseiam, desejam, pedem, querem, movimentam recursos para que seus objetos, suas ideias, seus pensamentos sejam concretizados. São essas tais que não sabem negar a si mesmos. Não sabem negar os apelos do seu íntimo ser. Não sabem negar as suas tendências aos seus pensamentos. E aí ficam naquele processo infantil. Eu quero porque eu quero. Eu quero que seja assim. Não é assim a criança mimada? Não pode fazer isso. Eu quero porque eu quero. Se joga no chão, faz pirraça.
Às vezes, nós metaforicamente nos jogamos na vida, fazendo pirraça com a vida, porque não aprendemos a calar no nosso íntimo aqueles apelos que não procedem mais. E isso, muitas vezes, aprendemos na família. Não, você pode fazer o que você quiser. Não, você é melhor do que o filho do vizinho. Afinal, você é meu filho. Então, você pode fazer o que você quiser. Lembra da história da família? Olha a importância da família. É difícil, porque ao mesmo tempo, a criança precisa se sentir amada, se sentir amparada, porque é só esse amor incondicional que lhe dará a estrutura básica para seguir na vida. Mas o Cristo nos prometeu o Consolador, não foi? Então, quando todas essas situações estiverem muito, digamos assim, duras em nossa alma, que a gente lembre dele, que a gente lembre qualquer época do ano, não precisa ser só de dezembro, nem só em abril, quando se comemora a Páscoa, que aí a gente lembra de novo, porque ele foi crucificado, aí lembramos novamente do Cristo, mas ele também está em janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, conosco. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, ele fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lá, antes dele ser crucificado, ele promete aos discípulos que viria um outro Consolador. Que outro Consolador seria esse? Provavelmente, e nós pensaríamos a mesma coisa, que o outro Consolador viria logo depois, que em poucos dias o Consolador chegaria ali. Entretanto, ele era um espírito, né? E do ponto de vista espiritual, 2 milênios não é nada. E aí, do meio para o final do século XIX, ele nos envia o Consolador que ele prometeu. Aquele que vos faria lembrar de tudo o que ele havia dito. Não é isso que a doutrina espírita nos traz? Esclarecimentos acerca de diversas passagens do Evangelho do Cristo. Consolo e compreensão acerca da imortalidade da alma. Lembrança a todos nós que esquecemos, ao longo das encarnações, o objetivo maior da vinda do Cristo, que foi nos ensinar a amar uns aos outros. E aí, quando eu falei, o Consolador prometido é a doutrina espírita. Mas quando eu falei que a psicologia nasceu logo depois, é porque no final do século XIX, início do século XX, diversas ciências que vieram melhorar a vida do ser humano também se desenvolveram, junto com a doutrina espírita. Não só a psicologia, mas várias. A própria medicina cresceu extremamente no século XX. A psicologia se desenvolveu em diversos aspectos. Surgiu fisioterapia, nutrição, diversos modos do ser humano ser acolhido e atendido em todas as suas necessidades básicas, de forma a partir do conhecimento. Conhecimento do que era o psiquismo, do que eram as emoções, da sua importância. O conhecimento do corpo humano. É verdade que a medicina existe há milênios. Entretanto, ela não tinha os recursos que foram desenvolvidos no século XX e que permitiram que nós pudéssemos ter a qualidade de vida que nós temos hoje. Até o capitalismo, que muitos de nós, muitas vezes, joga pedra, porque criou seres ávidos por dinheiro, por acumular dinheiro, mas é a partir do desenvolvimento tecnológico que conseguimos também desenvolver as ciências.
Então, tudo o que vivemos hoje está perfeitamente de acordo com as leis de Deus. E junto com todo esse desenvolvimento tecnológico, científico, tem a doutrina espírita que nos fala: agora vocês já têm condições de ter conhecimento e desenvolver o aspecto moral. Só que para isso, vocês têm que se conhecer. Para isso, tem que lançar luz no lado obscuro da alma de cada um de vocês. E a psicologia serve para isso. Não é só para tratar de quem tem transtorno mental. Esses também. E a doutrina espírita nos dá esta oportunidade de conhecimento. Afinal, ela está ancorada no tripé: religião, filosofia e ciência. E o que é a filosofia? A psicologia, com esse nome, ela não existia, de fato. Mas a filosofia já cumpria esse papel há milênios, junto com a medicina, que é o ser humano buscar saber quem ele é. E o que nós ainda, hoje, caminhando pelo século XXI, ainda estamos aguardando? O convite do Cristo continua. Vamos segui-lo ou não iremos segui-lo? E aí, nessa fala, tem o seguinte: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O que é o Espírito Santo, que foi traduzido do grego como sendo o Espírito Santo e trouxe margens a muitas divergências, porque algumas doutrinas religiosas passaram a classificá-lo como o Espírito, artigo definido. E quando alguns estudiosos da Bíblia e que conhecem a letra grega vão fazer a leitura no original e, posteriormente, os que tiveram condições de ler também em hebraico, percebem que isto faz parte da tradução para o mundo ocidental, que provavelmente não foi ingênua, que cumpria uma certa missão, que era direcionar o pensamento de uma determinada doutrina. Mas o que dizem os estudiosos, tanto das letras quanto da Bíblia, é que eles falam de um Espírito, um artigo indefinido, um Espírito Santo. E quem seria o Espírito Santo, senão o que a doutrina nos traz de informação de que a nossa relação com o mundo espiritual, ela acontece através daqueles seres que nós conhecemos como espíritos. O Espírito Santo são aqueles que vêm de Deus, que trazem as boas novas, que trazem a informação da relação com o mundo espiritual. Entretanto, a doutrina também nos ensina que a relação com o mundo espiritual não é só com os Espíritos Santos. A gente já não aprendeu assim? Quem já estudou um pouco mais? O Espírito Santo de Deus são todos aqueles espíritos que vêm frequentemente nos convidar a fazer a mudança. Porque os emissários divinos sempre vieram, depois da vinda do Cristo, até a doutrina espírita. Quantos emissários divinos nós tivemos para nos lembrar? Alguns os chamam de santos, outros os chamam de profetas. Alguns foram queimados em fogueiras, outros foram torturados nas masmorras. Por que ainda nós temos essa história de tanta dor e sofrimento com aquilo que vem do alto, com os espíritos que vêm de Deus? Mais uma vez, eu esses dias vi um filme, não sei se as minhas colegas aqui já viram, mas que chama assim, Experimento de Milgram. É uma experiência que um psicólogo cientista judeu fez no início da década de 60, e que ele estudou sobre a questão da obediência. E aí, o que ele fazia? Ele colocou
armou um laboratório onde existia uma farsa, mas ele convidou algumas pessoas da comunidade onde ele vivia, nos Estados Unidos, para que eles participassem dessa experiência. E ele dizia para os participantes da experiência que eles seriam responsáveis por ensinar ao outro algumas... Desculpa, mentira, não era ensinar. Eles iriam fazer algumas leituras de frases como, por exemplo, gato amarelo, prédio cinza. Ele faria essas leituras, o outro teria que gravar, e ele depois iria falar, gato, aí o outro tinha que dar a resposta. Se a resposta estivesse correta, se a resposta estivesse errada, ele daria um choque naquele outro. E assim ele fez. Só que o outro era alguém que fazia parte da equipe de Milgram. E ele, de fato, não tomava o choque, mas o que estava dando o choque achava que ele tomava. E, invariavelmente, o choque, cada resposta errada, a pessoa ia levando um pouquinho a mais de choque. O choque ia aumentando. 40, 50, 60, até chegar a 200, alguma coisa que eu não me lembro qual é a medida. Mas ia aumentando. E o que ele observou? Que cerca de 60% daquelas pessoas continuavam a dar o choque, apesar de. Os outros 40% recusavam a dar o choque. Mas 60% é mais da metade. Só que Milgram não sabia uma coisa. E aí ele faz todo um estudo a respeito da obediência. Como as pessoas são obedientes, porque elas aprendem na família. Ele fez tudo isso porque ele era um psicólogo judeu e ele queria entender o que havia acontecido na Alemanha para que muitos daqueles cidadãos que eram considerados cidadãos de bem tivessem participado dos experimentos nazistas, apesar de saberem que estavam infligindo dor a um outro ser humano. Só que Milgram não sabia, talvez, ele não tenha levado em consideração uma coisa. A gente obedece apesar de? É isso que Jesus nos ensina. Porque ou a gente obedece de acordo com as nossas conveniências. Por que 40% se recusou a continuar? E era se recusar mesmo, porque eles faziam pressão como se estivesse dando ordens. E ao longo do filme é isso. E aí, no final do filme, eles dizem que essa experiência ela foi reproduzida no ano de 2010 e no ano, acho que de 2013 ou 2014. E, pasmem, ao invés de 60%, eles alcançaram 75% de obediência. Isto é, são contemporâneos nossos, nos Estados Unidos. Apesar de... E cadê Jesus no nosso coração? Eu vou obedecer apesar de? Esse é o convite. Não estou falando que devemos ser desobedientes, ao contrário. O que Cristo nos conclama é que a gente obedeça às leis de Deus. Se eu sei quem eu sou, eu não vou obedecer a outro ser humano, mesmo que ele queira que eu vá infligir dor a um terceiro. Porque eu sei quem eu sou, eu sei que eu sigo Cristo e eu não vou fazer isso. Essa talvez seja uma das nossas grandes dificuldades e aquilo que nós temos que vencer em nós. Este ainda é aquele... E aí as respostas das pessoas, quando elas depois eram confrontadas com o que elas haviam feito, era assim, ué, mas ele não mandou fazer? Eu estava fazendo parte do experimento, eu tinha que obedecer. Tinha. Eu tenho que obedecer, apesar de saber que eu estou infligindo dor no outro ser humano. Tem um detalhe que eu não falei. O grau mais baixo de choque, a pessoa, antes de sentar ali, ela levava, para mostrar como doía. E mesmo assim, apesar de, ela ia aumentando até chegar num número 5 vezes quase maior do que aquele inicial que ela tinha tomado. Então, Jesus, há mais de 2000 anos, vibra na atmosfera... Há mais de 2000 anos, não.
há milhões de anos vibra na atmosfera do nosso planeta. Mas há mais de 2000 anos que nós temos consciência de que ele está aqui e que ele veio para nos dizer: estou cuidando de vocês, sou responsável por cada uma das ovelhas, que eu não quero que nenhuma delas se perca, e que eu faço esse convite permanente para que vocês andem de acordo com as leis do Pai. E aí, esse próprio evangelho aqui tem uma série de falas dele, João 15, quando ele fala assim, aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. O que quer dizer o pecado? Eu já sei qual é o certo e continuo o errado. Então, depende de nós. O convite de Jesus está vibrando em nossas almas há muito tempo. Por que a gente ainda resiste? Por que a gente ainda age como Paulo, quando ele fala: o bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu ainda faço. Não era só Paulo que fazia isso. Nós também, quando ainda obedecemos a instâncias que estão na nossa alma, que nos dizem que somos melhor do que o outro, ou que somos pior, não somos nem melhor do que pior do que ninguém. Somos o que somos. Cada um é um ser individual. Cada um é um presente de Deus. Cada um de nós. Não somos melhores nem do que aqueles que estão lá na cadeia, porque cometeram atos que afrontam a lei de Deus. Sabe por que não? Porque nós éramos assim há 2, 3 encarnações atrás. E hoje ainda nos debatemos com os nossos fantasmas. Não somos melhores, mas muitas vezes achamos que somos. E aí julgamos, condenamos o outro, não somos solidários, porque somos melhores. Se eu sou melhor do que você, então você que se vire, né, Aninha? E assim, amanhã, teremos aquele momento que muitos de nós está com a família, ou está entre amigos, está entre corações que se amam, que se atraem, que vibram na mesma sintonia, ou às vezes está sozinho, mas alguns querem estar na sintonia, na família, porque acha que sempre tem problema, que sempre tem dificuldade. Entretanto, é um momento especial para que a gente renasça dentro de nós mesmos. As nossas companhias são aquelas as quais atraímos para o momento. Que a gente consiga fazer o melhor daquele momento. Porque é um momento que, de uma forma ou de outra, milhões de pessoas estão vibrando um cadinho melhor. Porque existe esse pensamento de comemorar o nascimento do Cristo. Mesmo que a gente saiba que não foi no dia 24 para o dia 25 de dezembro que ele nasceu, não importa. No mundo ocidental, padronizou-se esta data. E é um momento que muitas, milhares e milhares de pessoas se reúnem e confraternizam com alguns. Então é um momento em que a atmosfera vibracional do planeta fica um pouquinho mais suave, fica um pouquinho mais leve. Porque mesmo aqueles que ainda estão apegados às dificuldades ou às paixões, mas que têm os seus amores e que de alguma maneira querem comemorar o Cristo, mesmo que confuso, trocando presente, mas é um momento de alegria. E isso muda ligeiramente a vibração do planeta. Agora, quem já compreende que o Natal, o renascer, para seguir com Cristo é muito mais do que isso, que faça a nossa parte, para que um dia nós possamos
voltar, porque a maioria de nós aqui já tem uma certa idade, tem algumas criancinhas por ali, mas mesmo assim não sei se chegarão a ver nesta encarnação o planeta regenerado, aonde ainda haverá dificuldades, mas o bem será em maior proporção do que o mal. E isso significa que teremos momentos mais agradáveis, mais amorosos. Que a paz do Mestre Jesus envolva o coração de cada um de nós. Que a espiritualidade amiga da Casa de Leon Denis, que muitas vezes nós conseguimos nos aproximar mais do que do Cristo, já que as vibrações do Cristo são tão sutis e amorosas, que às vezes é difícil de nós conseguirmos alcançar, por isso ele tem os seus emissários, para que possamos todos nós ter acesso à bondade de Deus. E que possamos, então, dar o nosso melhor no dia de amanhã. Que a paz do Mestre envolva cada um. Graças a Deus. Eles são sentados em seu... que vocês serão orientados.